Olá, meus irmãos! Hoje estamos aqui em mais uma escola vivencial virtual com o tema A Estratégia do MCC. E hoje, contando com a participação de dois irmãos super especiais para toda a nossa comunidade concilista aqui do GED Santarém, ao qual eu passo a palavra para que eles mesmos se apresentem. Olá, Marlon. Olá, os irmãos que nos acompanham através dessa escola vivencial virtual. Eu me chamo Jonatas Oliveira, fiz o 52º Concílio para Homens no ano de 2009 e esse ano estou completando 17 anos de caminhada no MCC aqui dentro da Arquidiocese de Santarém. Olá, irmãos, eu me chamo Meire, fiz o 48º Concílio para Mulheres na Arquidiocese de Santarém. Hoje nós frequentamos o Núcleo Aparecida e já estamos nessa caminhada há 17 anos. Tudo bem. Em cada continente soa nossa voz. Alcança todos até o mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. Então, como dito, hoje nós vamos tratar sobre a estratégia do movimento de cursilho. Como o Jonatas comentava nos bastidores, é o como, É como vai se dar a nossa missão enquanto cursilistas dentro do nosso amado movimento. E aí eu passo justamente a palavra para ele nessa fase inicial. O que vem à nossa mente quando a gente ouve esse tema, A estratégia do movimento, como a gente acabou de dar um pequeno spoiler, é o como. O que é isso na tua concepção, Jonatas, enquanto cursilista, ao longo aí, desses 17 anos de caminhada, o que vem a ser quando alguém chega assim, por exemplo, de surpresa? O que é a estratégia do movimento? Então, Marlon, quando se fala em estratégia, é importante ter em mente que a estratégia, na verdade, ela é um plano de ação. E ela caminha juntamente com o método, que é a forma como nós vamos colocar essa estratégia em prática. Dentro do movimento, a estratégia ela tem um papel muito importante, porque, como você bem ressaltou, ela é o nosso como. Nós temos o nosso porquê, que é a nossa mentalidade, temos o nosso para quê, que é a nossa finalidade, e nós só conseguimos atingir essa finalidade a partir da estratégia e do método, que é o nosso como. Então, tendo como base a nossa mentalidade, a estratégia ela vai nos ajudar a chegar à nossa finalidade última do movimento, que é exatamente a questão da nossa evangelização ambiental. Muito bem. E aí eu passo a palavra aqui para a Tia Meire, exatamente quando o Jonas coloca isso, que a estratégia nada mais é do que um plano de trabalho, um plano de trabalho ali bem detalhado. E aí, atrelado isso à nossa missão enquanto cursilistas, é o planejamento de uma ação dentro do movimento, dentro da igreja. Aí eu gostaria que a senhora também trouxesse para a gente possíveis exemplos de como que se dá essa estratégia no nosso quarto dia, no nosso dia a dia ali de núcleo, de escola. Assim, eu vejo a estratégia muito como se fosse um PNCA, A gente precisa observar o local, ir até o local, verificar como se dá, aquele local, com quem falar, para que a gente possa montar a estratégia para que execute aquele método, ou execute aquilo que tem que ser executado na comunidade ou em outro local que a gente vai fazer um PNCA. É muito montado em estratégia, como, e depois a execução. Como eu vou executar essa estratégia? Como que eu vou fazer essa ação? Muito bem. Então a igreja sabe como ela é, o movimento, por ser um movimento também eclesial, que faz parte, está no corpo da igreja, ele precisa ter essa estratégia muito bem alinhavada, muito bem desenhada, para que de fato nós, enquanto cristãos, enquanto cursilistas, não nos percamos no caminho, E aí, uma coisa que o nosso subsídio aqui destaca, aqui para quem possa relembrar, para que todos nós possamos relembrar, nós estamos trabalhando esse subsídio, que é vivenciar o carisma do MCC como sinal de unidade e caridade. Aí eu passo a palavra aqui mais uma vez para o Jonatas. Como que nós podemos melhor vivenciar esse carisma do movimento adotando a nossa própria estratégia? Porque nós temos a estratégia da igreja, a nível nacional, regional e local, e nós temos a nossa própria estratégia que não está longe disso, pelo contrário, ela tem que estar vinculada, Então, como que nós podemos melhor viver o nosso carisma adotando a nossa própria estratégia? Certo, é importante ressaltar que o nosso movimento, como um movimento eclesial, a estratégia dele, ela vai caminhar junto com a estratégia da nossa própria igreja doméstica, E aí, dentro dessa estratégia, nós temos como agir com a pessoa, com a pessoa em si. Então, a pessoa, o cristão, ele é muito importante dentro da estratégia do MCC, porque é exatamente a busca desses batizados afastados,
a busca de potenciais líderes dentro dos nossos ambientes, de pessoas que tenham esse perfil de liderança do movimento, é que vão fazer com que a nossa estratégia ela possa funcionar. Para que a partir da conversão pessoal dessa pessoa, do tríplice encontro que ela tem no concílio, ela possa no quarto dia fazer com que a nossa finalidade última ela seja atingida. Então, dentro da nossa estratégia, é importante destacar, né, que assim como a nossa igreja, nós temos ali como centro a busca da pessoa, né, para que a pessoa ela possa viver, através da sua vocação, um processo de conversão pessoal. Né? E isso é feito através do anúncio. Né? Nós temos o nosso método próprio, né, o nosso querigma, que é o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, e esse anúncio ele é feito exatamente à pessoa. E aí a pessoa se convertendo, ela vai automaticamente atingir a finalidade última, que é a transformação dos nossos ambientes. Perfeito. E aí, Tia Meire, eu quero que a senhora destaque para a gente um pouco qual é o papel da formação nesse processo que o Jonas acabou de colocar para a gente, né? Qual é a importância, o grau de importância, por que a gente, enquanto comunidade concilista, deve se preocupar com essa questão da formação para que nós consigamos atingir essa finalidade? A formação é muito importante. Eu acho que a nossa principal formação é dentro da nossa escola vivencial, né, que a gente busca o conhecimento, busca entender, né, os nossos livros, documentos, que é importante para que a gente possa exercer de fato, né, essa estratégia dentro do movimento. Como o Jonatas já vinha colocando, nosso método, ele é muito, a gente pode chamar de difícil, mas também muito simples. Então a pessoa ela precisa estar inserida dentro desse método, dentro dessa estratégia para que ela possa ser executada. E o estudo é importante dentro do movimento. É importante que a gente frequente a escola, que a gente possa frequentar os núcleos, para a gente poder entender de fato como acontece o movimento, o que é o movimento de concílios. Exatamente. E aí isso me fez lembrar nossa última escola vivencial presencial, né? Nós tivemos um pequeno contratempo de agendas e, por providência, a Arquidiocese estava programando uma formação, né? Que era a última encíclica, na verdade a primeira encíclica do Papa Leão XIV, que trata sobre a dignidade da pessoa humana na era da inteligência artificial, né? Que é algo que nós estamos trabalhando a nível de igreja, né? A nível mundial, digamos assim, né? Por ser católica, obviamente que engloba todos os católicos, os cristãos católicos. E aí a Arquidiocese convidava naquele momento os grupos paroquiais, os movimentos paroquiais, para que participassem daquele momento de formação. E aí não está, como o Jonas acabou de colocar, como nós não estamos dissociados da igreja, por sermos um movimento eclesial, nós também fomos convocados a fazer parte daquele momento. Ou seja, não era uma organização estritamente da comunidade concilista, mas por nós fazermos parte dessa igreja, nós fomos convocados. E nós entendemos que era necessário, naquele momento, nós, enquanto comunidade concilista, darmos uma pausa nos nossos próprios estudos, do nosso próprio carisma, para, em comunhão com a igreja, também buscarmos esse aprofundamento para que a gente consiga, de fato, evangelizar melhor. E é interessante, né, Marlon, você destacar esse ponto, porque o nosso movimento ele tem essa preocupação, né, de caminhar em consonância com a igreja e também nunca perder o seu cerne, né, nunca perder aquilo que foi entendido pelos nossos iniciadores. Tanto que a nossa dimensão para esse ano, ela busca essa vivência, né, do carisma do MCC. Né? Por quê? Para que a gente não perca aquilo que nos une, né? Nos une no movimento, como movimento lá, desde o nosso início. Sempre levando em consideração essa caminhada em conjunto com a igreja. Né? E é muito salutar destacar isso, por conta do complemento da dimensão, né? Que é vivenciar o carisma como sinal de unidade e caridade. Né? E aí eu lembro muito de uma colocação da homilia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora que nós celebramos, né, ontem, por ocasião do domingo, que a escola estava sendo vinculada na quarta, mas a gravação está acontecendo nesta segunda-feira, e aí o nosso assessor eclesiástico, o Padre Cisne, ele destacava isso, que nós somos convocados a vivermos a unidade e não a uniformidade, que há uma diferença, né? Por isso que a gente acabou de vivenciar uma Copa do Mundo. Então as seleções, por isso que o nome é uniforme, porque eles estão ali todos, de fato, uniformizados, né? Todos estão ali iguais.
o sapato, o short, a camisa, enfim, há uma uniformidade. E na igreja não existe isso, porque nós somos diversos, há diversidade. E o próprio Espírito, ele infunde, de acordo com essa diversidade, os seus dons. Por isso que nós temos diversos grupos, diversos movimentos, mas todos com a mesma finalidade. Porque se nós somos membros de um corpo, cada membro desse corpo, um não é melhor do que o outro. Ele destacava isso muito o exemplo de São Paulo, que o braço não pode dizer que ele é melhor do que o ombro não pode dizer melhor do que o pé, porque um está superior ao outro. Se nós estivermos ligados, a cabeça que é Cristo, né? Que a gente nunca perca esse referencial de estarmos ligados a Cristo, porque só assim nós viveremos a unidade. E aí, nesse sentido, Tia Meire, eu gostaria que a senhora também falasse um pouco sobre essa questão da diversidade, que nós acabamos de comentar, da unidade, quando a gente trata da organização, a exemplo do nosso próprio GED, que nós temos ali 19, 20 núcleos, cada um com sua especificidade, cada um com o seu PNCA. Então, como que nós podemos melhor trabalhar essa questão da unidade, sabendo que nós somos uma comunidade bem diversa, bem diversificada, com vários núcleos, com vários pensamentos, com pessoas, às vezes, no próprio núcleo que podem pensar diferente do outro, mas que a missão é a mesma. Marlon, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, né, em diversidade, unidade, porque são pontos importantes, né? A gente sabe que o movimento ele é grandioso aqui em Santarém, nós temos aí 20 núcleos, como você acabou de colocar, cada um tem seu PNCA, cada membro do núcleo pensa diferente, então a gente precisa, enquanto coordenação, enquanto coordenadores de núcleo, coordenação de GED, ter esse cuidado, esse olhar caridoso para cada núcleo, né? Cada núcleo, cada equipe, porque cada um pensa de uma forma, então a gente precisa estar junto por conta da missão, né? Que eu acho que a missão ela é grandiosa, então a gente precisa estar junto, estar unido para que as coisas consigam fluir de fato, como o movimento quer que flua, né? Às vezes a gente sabe que alguma coisa sai fora do eixo, mas a gente precisa, enquanto coordenação, pensar naquele ponto central para que tudo dê certo. Exatamente. Pois é importante esse ponto levantado, porque é exatamente isso, é nós buscarmos a unidade na diversidade, né? A diversidade ela se torna interessante na medida em que a gente tem o mesmo objetivo e que a gente consegue entender que as opiniões divergentes elas vão ser fundamentais para que a gente consiga atingir a nossa finalidade última. A diversidade ela é um processo natural, porque se dentro da nossa estratégia nós temos a pessoa ali, né? Claro que o nosso centro é Jesus Cristo, mas no nosso processo de evangelização nós visamos atingir as pessoas. Se nós temos pessoas, as pessoas elas vão ter pensamentos diferentes, vão ter opiniões diferentes, e aí dentro dessa diversidade a gente busca a unidade, que a gente deve sempre buscar, né, pensar que nós temos o mesmo objetivo. Então não que essa diversidade ela seja ruim, ela é importante na medida em que nós tivermos essa consciência de que, apesar da diversidade, nós precisamos manter essa unidade e todos nós caminhamos em uma só direção, com o mesmo objetivo. Muito bem, então assim nós finalizamos esse nosso primeiro bloco discutindo aqui, não é, a estratégia do nosso movimento de concílios de cristandade. Então, meus irmãos, estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco, o nosso último bloco já, né? Que trata, como todos nós já sabemos, sobre a estratégia do movimento de concílios de cristandade. E aí o nosso material ele nos aponta que nós temos uma opção básica, né? Dentre várias opções, nós temos uma opção básica enquanto conciliistas. E essa opção básica, obviamente, vai trazer consequências, né? Qual é a opção básica da nossa estratégia? É transformar pessoas para transformar ambientes. Aí eu vou fazer uma pequena leitura aqui e passo a palavra para o tio Jonatas comentar com a gente um pouco sobre isso. A opção básica da estratégia do MCC é transformar de modo cristão as pessoas, para que, como cristãos, transformem os ambientes. É bem interessante essa colocação, né, Marlon, porque o centro de atuação do MCC é exatamente a pessoa. E aí, a partir da conversão dessa pessoa, do encontro pessoal dela com Cristo, essa pessoa ela leva isso para dentro do seu ambiente.
Porque se nós formos pensar no ambiente em si, na palavra ambiente, parece algo meio vazio. Mas aí, se nós pensarmos também, quem é que faz parte desse ambiente? Quem é que preenche esse ambiente? Quem é que dá carne a esse ambiente? É a pessoa. Então, na medida que o movimento ele tem como estratégia chegar a esse ambiente, nós conseguimos fazer isso da melhor forma, chegando às pessoas que compõem esse ambiente. E aí, na medida, como eu falei, que essas pessoas se convertem, né, através do ser cristão, elas fazem com que isso seja irradiado, com que isso seja espalhado para dentro do seu ambiente. Interessante, né? Quando a gente começa a aprofundar essas questões. Porque o ambiente é qualquer lugar que a pessoa esteja, né? É na família, é no trabalho, é na escola, enfim, em casa, né? A igreja doméstica, que a gente já até destacou aqui, né? E aí, como a gente já havia iniciado, nós temos algumas consequências dessa opção básica pela pessoa, né? E a primeira consequência é: a primeira e mais importante atividade é fazer com que as pessoas concretas se encontrem com o Senhor e que com Ele vivam em plenitude. Que aí, Tia Meire, o que acontece? O nosso movimento, por ser um movimento que obviamente ele também é uma das grandes forças deles, é a realização do Concílio 3 Dias, é lá o momento, digamos que inicial ou reinício de um encontro com o Senhor, né? Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre isso. Como que nós podemos, aproveitando que nós estamos nessa fase, né, de pré-concílio, possíveis candidatos podem estar nos assistindo, como que a pessoa ela pode melhor experienciar, como que a pessoa ela pode melhor viver, ou até irmãos que já tenham feito o concílio e que estão numa equipe de serviço, como que nós podemos melhor abraçar essa oportunidade que o próprio movimento nos dá de nos encontrarmos com o Senhor, para que depois daquele momento Ele vá fazer isso que o Jonas acabou de falar. Eu penso, né, que o pré-concílio ele é muito importante, muito fundamental neste processo, né? O pré-concílio, o concílio e o pós-concílio, né? O pré-concílio te dá essa oportunidade de estar conhecendo um pouco o movimento, sabendo como funciona, fazendo a seleção dos candidatos, preparando os candidatos para viver o concílio 3 dias, né? E lá no concílio 3 dias a gente tem a oportunidade de estar no encontro conosco, encontrar com Cristo e com a comunidade. E esse encontro, a gente precisa estar aberto, né? O candidato precisa estar aberto para querer ter este encontro pessoal com Cristo. Então, lá no concílio 3 dias, ele é fundamental para que a gente possa viver esse momento de perdão, de conversão, para que quando descemos de lá no nosso 4º dia, a gente possa viver de fato o pós-concílio, né, que é a caminhada. Desci do concílio 3 dias e vou viver meu 4º dia a vida toda, né? Que é aquela caminhada, estar dentro dos núcleos, dentro do nosso movimento, dentro da nossa escola vivencial. Então, essa caminhada ela é muito importante, do pré-concílio e o pós-concílio. E aí, ainda com a senhora, que a senhora destaque aqui pra gente, essa questão dos irmãos, né? Que caminham conosco, né, há bastante tempo já, e que têm a oportunidade de estar em uma missão, em uma coordenação de núcleo, em uma coordenação de escola, em uma coordenação de GED, como servos em uma equipe de concílio. Como que essas pessoas também elas têm essa nova oportunidade, né? A gente vê muito isso. Elas têm essa nova oportunidade de ter um novo encontro com Cristo para fortalecer esse 4º dia. Marlon, eu sempre falo para o Jonas, falo para quem está ao meu redor que fazer o concílio é muito bom. Quem for fazer o concílio agora, está nessa preparação, fazer o concílio é muito bom. Mas servir é muito melhor. Eu sempre falo, quem vai servir a primeira vez, aproveite, porque você vai ter um novo encontro e a cada concílio que você é chamado a serviço, não é o coordenador, não é o fulano que está te chamando, é Cristo. E é uma oportunidade de você estar próximo dele. Então, fazer o concílio é ótimo, é maravilhoso, mas servir, estar ali de coração, humilde, é muito melhor. Com certeza. E aí eu passo a palavra aqui para o Jonatas, ainda complementando essa fala da Tia Meire, falando o seguinte: que muitas vezes, quando a gente ouve essa colocação, que não é uma inverdade, muito pelo contrário, é uma verdade muito forte na nossa mentalidade, na nossa cabeça, e todo mundo sabe disso, é só uma relembrança, né? Mas o que eu gostaria que o senhor destacasse, Jonatas, que
o servir no cursilho não necessariamente só aquelas pessoas que foram chamadas para estarem acompanhando o candidato /NEOS de quinta-feira a domingo. Existe toda uma comunidade que se abraça, existe toda uma comunidade, existe toda uma região, existe todo um país que se mobiliza para que aquela juventude, para que aqueles adultos tenham essa experiência. Então, eu quero que o Senhor destaque um pouco para a gente isso, né? Essa questão de ser um servo em uma equipe de cursilho e ser um servo enquanto comunidade. Porque eu posso muito bem estar aqui na minha comunidade a dizer, eu não fui chamado para servir lá em Emaús, mas eu sou cursilhista. Em que o meu núcleo pode estar necessitando do meu apoio, da minha colaboração? Ou às vezes eu nem participo de um núcleo, mas eu sei que eu posso, de algum modo, contribuir com aquelas pessoas que estão realizando o cursilho. Certo. É muito interessante essa tua colocação, né, Marlon? Até porque, dentro do que a Mary colocou, na medida em que os irmãos eles têm a oportunidade de viver a experiência do cursilho 3 dias, ao viver aquilo, eles criam a expectativa de servir em uma equipe de cursilho. Essa expectativa ela é criada dentro da cabeça de muitos irmãos que vivem a experiência do cursilho 3 dias. Né? Mas é importante, né, destacar esse outro ponto que você colocou, de que um cursilho ele acontece pela graça do Espírito Santo, mas ele também acontece por conta do empenho de todos os irmãos. Sim. Não só os irmãos que estão compondo aquela equipe ali de 50, 60 pessoas, seja no cursilho masculino, feminino, de jovens ou de adultos. Toda a comunidade cursilhista, e aí eu ainda acrescento mais, não só da Arquidiocese de Santarém, mas a comunidade cursilista como um todo, a nível de regional, a nível de nacional e até a nível de organismo mundial, se envolvem para que aquele cursilho ele possa acontecer, né, pela graça do Espírito Santo. Se unem até em oração para que isso aconteça. Né? Então, é importante a gente dizer para os nossos irmãos, né, que tem um pouco mais de tempo de caminhada, que você, meu irmão, a cada cursilho que se realiza, você é muito importante dentro desse processo. Tá? Você é muito importante. Nem que seja através da sua oração ou através de algum outro tipo de contribuição, você é muito importante dentro do processo quando acontece cada vez que acontece um cursilho. Com certeza. E aí é muito importante a gente destacar ou relembrar isso, porque quando se diz, né, a oração, às vezes eu não tenho a condição, às vezes, financeira de contribuir, às vezes, com uma doação, que a gente faz muito essa questão, né, da solidariedade, de contribuir com um bolo, de contribuir com uma sobremesa, de contribuir com uma coisa que vai depender de algo financeiro. Mas a oração, como se diz, é um dom gratuito. E não é porque é um dom gratuito que ela tem menos valor. Muito pelo contrário. Ela é a força que sustenta tudo aquilo ali, né? Como se diz, é a alavanca. É ela que faz com que toda aquela obra inspirada por Deus realmente aconteça. Então ali, às vezes você no seu quarto, fazendo o seu jejum, o seu terço, a sua novena, você também vai estar sendo um pequeno elo aí nessa comunidade para que de fato essa obra ali aconteça, né? Então é muito rico isso. E aí nós vamos agora para uma segunda consequência dessa opção pela pessoa, que é a opção pelo querigma, né? Nosso texto base aqui, que ele toma por base também o nosso querido Ideias Fundamentais, diz o seguinte: a proclamação querigmática do anúncio da salvação em Cristo no ambiente de amizade é fundamental para que se produza um encontro pessoal com Cristo, que transforme a vida das pessoas, ou seja, a conversão. E é aquilo que nós destacávamos ainda há pouco nos bastidores, né? A questão da amizade como um traço fundamental na nossa vida de pós-cursilho, né? Como que a amizade, tia, ela fortalece, como que a amizade nos impulsiona, como que a amizade nos ajuda a atingir essa finalidade, essa estratégia, a trabalhar essa estratégia no movimento. Eu penso que quando a gente está em grupos, né, ou núcleos, ou na comunidade geral da igreja, eu acho que a amizade ela é fundamental nesse processo, né? Dentro dos núcleos, dentro do movimento, a gente consegue, ali no próprio cursilho, a gente já consegue
firmar algumas amizades que elas são importantes no decorrer da nossa caminhada. E a amizade ela é importante, porque ela nos leva para um outro local, um local mais agradável, um local que a gente consegue entender e compreender de fato o que é o movimento, o que é a igreja. Às vezes tem alguns irmãos que a gente não era tão frequente na igreja, e aí numa amizade de cursilho aquilo se torna mais forte, se fortalece para que a caminhada continue mais firme. Perfeito. E aí, partindo dessa sua própria fala, eu vou fazer um link aqui para o Jonatas para passar para ele, que eu sei que ele está se coçando aqui para falar. Quando fala sobre essa questão da amizade, que nós acabamos às vezes em um concílio, em um encontro, cria aquele elo e já leva a vida da comunidade, né? Aí o link que eu ia fazer era exatamente esse, que uma outra consequência dessa opção pela pessoa é a opção pela vivência comunitária, a partir da amizade. É viver como cristão e conviver. Aí eu quero que o senhor fale um pouco pra gente sobre isso, né? Nós seres humanos, nós somos seres essencialmente comunitários. Então, na medida em que a gente vive todo esse processo de conversão, né, que o movimento nos ajuda a viver, na medida em que a gente consegue, né, cultivar essa amizade em nosso meio, automaticamente esse viver em comunidade, ele aflora. Né? Ele aflora como uma estratégia fundamental para que a gente consiga dar continuidade à nossa caminhada no quarto dia. Né? Caminhar sozinho é muito difícil. É muito difícil porque as barreiras aparecem, né? As situações da vida elas acabam tentando nos tirar do prumo, nos tirar daquela caminhada, e às vezes é o aperto de mão do irmão, às vezes é o abraço do irmão que está caminhando do nosso lado dentro do movimento, que traz a gente de volta, que faz com que a gente retorne para o caminho ali e continue vivendo esse nosso processo de conversão cristã, que é um processo que não finaliza no concílio, né, Marlon? É importante destacar isso. Ele é um processo gradual, ele é um processo contínuo. O nosso processo de conversão é um processo contínuo. Não é porque eu fiz cursilho que na vivência do meu quarto dia eu já estou convertido, já não preciso mais de nada, não. Esse é um degrau a cada dia, né? Uma caminhada a cada dia, né? Um processo gradual de conversão. Muito bem. Outro dia a gente estava até comentando em um grupo de amigos do movimento, uma coisa que meio que surgiu ali de uma forma assim muito voluntária, como a gente diz entre os jovens, né? Do nada. Que a gente faz tudo isso, a gente tenta de fato assumir a nossa missão, abraçar a nossa missão no rumo do quinto dia. E todo mundo ficou assim, do quinto dia? Eu digo sim. Se a gente passa na vivência do curso de os 3 dias, nós caminhamos no quarto dia, a gente só costuma dizer, e o nosso quarto dia ele só finaliza no dia da nossa Páscoa. Então a gente luta pelo céu, então pronto, o céu é o quinto dia. Então a gente tem que lutar para ver se a gente consegue chegar nesse bendito quinto dia. Faz sentido. Não é? E aí, como uma última parte dessa consequência, dessa opção pelas pessoas, para que essas pessoas transformadas transformem os ambientes, o nosso subsídio vem dizer que a opção pela fermentação ambiental. O processo de transformação gradual dos diversos setores da sociedade é a fermentação evangélica dos ambientes. E aí, algo que nós já até discutimos aqui nas nossas escolas de vivenciais virtuais, é o exemplo dado pelo nosso amigo São Francisco, né? Que São Francisco dizia que muitas vezes não será necessário nós utilizarmos o evangelho, a palavra, né? Às vezes com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, de se comportar, de se relacionar, de se comunicar, é que nós vamos estar trazendo o evangelho para os nossos irmãos. Isso é muito importante destacar essa questão, né? Porque aí entra muito a questão do testemunho, Marlon, né? Muito a questão do ser cristão em vez do simplesmente fazer cristão. Então, fazer cristão é aquele externo, é aquilo que você coloca para fora. Mas, dentro dessa mística que você colocou de São Francisco, a nossa atitude como concilista dentro do nosso ambiente, ela pode transformar um ambiente na medida em que as pessoas elas conseguirem perceber a nossa atitude de cristão dentro do ambiente. Mesmo se a gente falar uma palavra, mesmo se de repente a gente pegar a Bíblia e ler uma palavra da Bíblia, mas o teu próprio ser cristão dentro do ambiente, ele pode ser uma metodologia de transformação daquele ambiente, na medida em que as pessoas reconhecerem em você a própria personificação de Jesus Cristo dentro daquele ambiente. Por isso que é muito interessante essa mística que você levantou de São Francisco,
porque ela vai de encontro a isso, né? Ela vai de encontro ao você ser cristão de verdade, com um testemunho dentro do teu ambiente. É seu testemunho vivo, né? Que as pessoas possam ver em ti, possam ler através de você o testemunho. Seu testemunho, né? Aqui um último ponto que eu gostaria de destacar, antes da gente passar para os nossos encaminhamentos finais, é uma questão aqui que eu tinha até, para dizer que eu não estou inventando, ó, de fato eu destaquei aqui, que diz o seguinte: o primeiro e principal passo em que se devem apoiar todos os esforços humanos é o de contar com a ajuda da graça de Deus, que deve ser pedida pela força da oração confiada, constante e humilde. Aí eu gostaria que a senhora, enquanto conselhista, católica, esposa, mãe, destacasse um pouco para a gente essa questão de nós podermos sempre contar com a ajuda dessa graça de Deus. Eu acho que a graça de Deus ela é fundamental na vida de qualquer ser humano, né? E a gente em oração, a gente sempre pede essa graça. Ou nossa oração individual, ou nossa oração juntos. Essa graça, ela é benéfica, ela é importante para que a gente possa estar seguindo nessa caminhada e ser esse testemunho de Deus na vida de outras pessoas. E aí essa graça ela vai ser atingida, né, como você falou, através da oração, né? A gente consegue alcançar a graça através da oração. A oração que ela é muito importante, né, porque ela faz parte do tripé que nos sustenta dentro do movimento. E aí, como nós falávamos agora há pouco, né, a vivência do concílio é a graça do Espírito Santo. E aí nós também colocávamos a questão da importância de nós, irmãos, fazendo parte da equipe ou não, nos unirmos também através de oração. Então, daí a gente retoma a importância de todos nós, né, dentro do processo da estratégia do nosso movimento, o quanto todos nós somos importantes, nos unindo em oração, para que a graça santificante de Deus ela possa sempre estar nos atingindo. Muito bem. E acaba que ele destacou uma coisa que eu ia perguntar, não vou nem perguntar mais, né? Que é a conclusão aqui do nosso livro, que dizer que nós precisamos entender a estratégia para entender o método, né? Nós precisamos entender a estratégia para entender o método. O que é um método? O método, ele é o nosso como, faz parte do nosso como. Exatamente. E assim, meus irmãos, eu passo a palavra, mais uma vez, primeiro aqui para a Tia Meire, para que a gente possa conduzir aqui os encaminhamentos finais, com sugestões, críticas, e aquele é o momento que a gente passa aquela caixinha aqui, bom, que tal e talvez. A palavra é toda de vocês, meus irmãos. Bom, deixar aqui o nosso agradecimento, né, nesse final, a Marlon, que foi o nosso facilitador, deixar o nosso agradecimento também à coordenação do GED, na pessoa do Romilson e do Adolfo, a toda a nossa equipe da Escola Vivencial, agradecer em seu nome e em nome do Salão por essa oportunidade. A gente espera ter contribuído para que a gente possa sempre estar retomando, de acordo com o que diz a nossa dimensão, retomando esse carisma do MCC, porque é isso que nos fortalece na caminhada. Eu sempre digo que o MCC ele tem, dentre várias coisas, uma metodologia muito interessante que eu costumo dizer que é uma metodologia de repetição, ou seja, a gente aparentemente está sempre repetindo as mesmas coisas, estudando sempre mentalidade, finalidade, método, estratégia, mas isso é para quê? Isso é para que a gente nunca perca aquilo que foi essencial e que foi trazido lá pelos nossos iniciadores, né, pelas pessoas que iniciaram o nosso movimento. Eu também digo que se o nosso movimento ele se mantém firme até hoje, é por conta da fidelidade ao nosso carisma. Por isso que é sempre importante a gente estar retomando esse carisma, retomando a nossa mentalidade, o nosso método, a nossa estratégia com vistas à nossa finalidade, certo? Para que a gente continue essa nossa caminhada, e eu espero que a gente possa ter contribuído para isso através dessa nossa escola vivencial virtual. Quero agradecer também a você, Marlon. Hoje a gente está aqui por convite seu, Adolfo, Romilson, nossa coordenação já de Santarém. É gratificante estar aqui, né, e que sempre que precisar a gente está à disposição do movimento. Eu acho que o movimento nos deu uma caminhada bonita, grande, gratificante também,
né? Nós somos melhores hoje ainda por conta do movimento, né? Eu sempre digo para o Jonatas que o movimento, a gente sempre conversa muito que o movimento acabou mudando muito a nossa trajetória de vida, e eu sou muito grata às pessoas que estão dentro do movimento, às pessoas que convivem com a gente, as amizades que o movimento trouxe para a gente. Então a gente está muito feliz e agradecido por tudo. Amém. Amém. Então nós aqui também, enquanto Escola Vivencial, na pessoa também do nosso irmão Salu, toda a equipe, o nosso amigo Rionaldo, que nos acompanha hoje na gravação, agradecemos imensamente o sim de vocês, a resposta afirmativa, né, através da tia Enia, que é a nossa coordenadora dos explicitadores, tanto da escola presencial quanto da escola virtual, que a gente fica muito feliz com essa resposta positiva de vocês, com esse compartilhar de vocês, com toda essa riqueza desses 17 anos aí de caminhada, né, que com certeza contribuíram e com certeza contribuirá ainda mais com todos nós. Que essa estratégia de fato ela tenha ficado no nosso coração, de todas as pessoas que nos acompanham, que poderão nos acompanhar futuramente também, já que a nossa escola ela fica gravada e fica disponível. Então a gente já deixa também, além dos agradecimentos, o convite para que na próxima quarta-feira todos nós estejamos presencialmente para a nossa semana, né, para a nossa escola vivencial presencial. Muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em cada continente soa nossa voz.